Você já sentiu aquela dor profunda de ver o homem que você ama se afastar como se você nunca tivesse existido? Como se de repente você se tornasse invisível para alguém que um dia te olhava como se você fosse a única mulher do mundo? Eu sei que essa dor é real, porque conheço intimamente essa angústia que corta por dentro, essa sensação de vazio que parece sugar toda a sua energia vital. É como se parte da sua alma tivesse sido arrancada junto com ele. Mas imagine por um momento se eu te dissesse que existe uma força dentro de você, uma energia sexual profunda e primitiva, que quando despertada da forma correta, pode fazer qualquer homem que te deixou voltar rastejando, desesperado para reconquistar sua atenção. Não é fantasia, é ciência, é psicologia profunda. E hoje você vai descobrir exatamente como ativar essa força magnética que existe adormecida dentro de toda mulher. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, passou décadas estudando o que ele chamou de energia libidinal feminina, uma força vital que vai muito além da sexualidade superficial. Jung descobriu que essa energia, quando canalizada conscientemente, cria o que ele denominou de projeção da ânima no inconsciente masculino. Em palavras simples, você se torna o objeto de obsessão dele, não porque está perseguindo, mas porque sua própria energia se tornou um ímã irresistível. Existe um segredo que muito poucas mulheres conhecem sobre como ativar no inconsciente masculino uma necessidade quase primitiva de te possuir, de te conquistar, de te ter de volta. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre relacionamentos, mas explica cientificamente por que alguns homens ficam obcecados, enquanto outros simplesmente desaparecem. A diferença não está na sua beleza, não está no que você faz por ele, não está em ser mais carinhosa ou mais disponível. A diferença está numa energia específica que você emana, uma frequência que fala diretamente ao mais primitivo do cérebro masculino. Este conhecimento vai mudar completamente a forma como os homens te percebem e te desejam. Você nunca mais vai precisar perseguir, implorar atenção ou ficar ansiosa esperando mensagens. Em vez disso, vai aprender a cultivar uma presença tão magnética que ele vai ser puxado de volta para você por forças que nem mesmo ele consegue entender ou controlar. É como se você fosse um ímã poderoso e ele fosse ferro, sendo atraído irresistivelmente na sua direção. A maioria das mulheres faz exatamente o contrário do que deveria fazer quando um homem se afasta. Elas correm atrás, se tornam mais disponíveis, tentam provar seu valor sendo perfeitas. Mas isso apenas confirma para o inconsciente dele que você é uma conquista fácil, previsível. Quando você age assim, está desativando justamente os arquétipos que criam obsessão masculina. Está literalmente repelindo em vez de atraindo. Mas quando você domina os princípios que Jung identificou como fundamentais para despertar a paixão obsessiva no homem, algo extraordinário acontece. Você se torna aquela mulher que ele não consegue tirar da mente, que o assombra nos momentos mais inesperados, que cria nele uma fome emocional que só você pode saciar. E isso não acontece porque você está fazendo alguma coisa com ele, mas porque você transformou sua própria energia interna. Não é um segredo qualquer. É o mesmo princípio que fez Camila, uma médica de 48 anos de Ribeirão Preto, transformar completamente o homem que havia terminado com ela por mensagem, fazendo ele aparecer na porta da casa dela numa sexta à noite, com lágrimas nos olhos, implorando uma segunda chance, ou que permitiu Beatriz, uma professora de 56 anos de Joinville, fazer Guilherme, que não falava com ela há 3 meses, ligar no meio da madrugada dizendo que não conseguia mais viver sem ela.
E Paula, dentista de 56 anos, que usou essa mesma energia para transformar um homem que a havia trocado por uma mulher 20 anos mais nova, fazendo ele reconhecer que havia cometido o maior erro da vida dele. Em todas essas situações, o que aconteceu não foi manipulação, não foi truque psicológico barato. Foi o despertar de uma força autêntica e poderosa que toda mulher possui, mas que a sociedade nos ensinou a reprimir e esconder. Hoje você vai entender exatamente como acessar essa energia sexual transformadora, como canalizá-la de forma consciente e como usá-la para criar no homem que te deixou uma fome emocional tão intensa que ele não vai conseguir pensar em mais nada além de ter você de volta. E o mais importante, você vai descobrir como fazer isso mantendo sua dignidade, seu poder e sua autenticidade intactos. Antes de continuar com esta revelação, que vai transformar completamente sua forma de se relacionar com os homens, quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários a palavra magnetismo. Esta palavra tem um significado profundo no que estamos prestes a discutir sobre energia sexual feminina como força vital. Jung explicava que existe uma conexão misteriosa entre a intenção consciente de aprender e a capacidade de absorção do conhecimento transformador. Quando você digita essa palavra, está criando um compromisso energético com você mesma, um pacto interno que diz: eu estou pronta para receber esse conhecimento e aplicá-lo na minha vida. Seu cérebro interpreta esse ato simples como um sinal de que você está aberta para uma transformação real, não apenas consumindo informação passivamente. Escreveu? Ótimo! Ao comentar, seu cérebro se prepara inconscientemente para absorver a informação poderosa que vou compartilhar. É como ativar uma chave na sua mente que vai abrir as portas da compreensão profunda de como funcionam os arquétipos masculinos em relação à energia sexual feminina. Jung descobriu que quando declaramos nossa intenção, seja através de palavras ou ações, estamos programando nosso inconsciente para buscar padrões e conexões que antes permaneciam invisíveis. Neurociência moderna confirma o que Jung suspeitava. O ato de escrever ou falar uma intenção ativa circuitos neurais específicos relacionados à atenção focada e à retenção de informação. É como se você estivesse dizendo ao seu cérebro: essa informação é importante para mim, quero que você se lembre dela e me ajude a aplicá-la. Estudos mostram que pessoas que declaram suas intenções têm 40% mais chances de implementar mudanças duradouras em suas vidas. Agora que você está pronta, vamos mergulhar no conceito que Carl Jung identificou como um dos mais poderosos para compreender a psique masculina e como você pode ativá-lo a seu favor. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre atração, desejo e energia sexual. Carl Jung dedicou grande parte de sua vida estudando o que ele chamou de projeção da ânima, um fenômeno psicológico fascinante que explica por que alguns homens se tornam completamente obcecados por certas mulheres, enquanto outros permanecem indiferentes. Para entender isso, precisamos mergulhar nas camadas mais profundas da psique masculina, naqueles territórios que operam muito além da consciência racional. A ânima, segundo Jung, é o aspecto feminino que existe dentro de todo homem, uma imagem arquetípica da mulher ideal que habita seu inconsciente coletivo. Mas aqui está o que é verdadeiramente fascinante. Essa imagem não é estática. Ela pode ser ativada, despertada, magnetizada por uma mulher real que saiba como ressoar com essa frequência específica. Quando isso acontece, o homem não apenas se sente atraído, ele sente como se tivesse encontrado uma parte perdida de si mesmo. Jung explicava que todo homem carrega dentro de si uma sede profunda por conexão com o sagrado feminino, uma fome que ele nem sempre consegue nomear ou entender conscientemente.
É uma necessidade que vai muito além do físico, muito além do sexual superficial. É uma fome da alma, um anseio por completude que tem raízes nas camadas mais primitivas da psique humana. Quando uma mulher consegue ativar essa projeção, ela se torna indispensável para o bem-estar emocional dele. Mas como isso acontece? Como uma mulher se torna essa tela em branco onde o homem projeta sua ânima? A resposta está na energia sexual consciente, aquela força vital que Jung também chamava de libido, mas não no sentido limitado que conhecemos hoje. Para Jung, libido era a energia vital pura, criativa, transformadora, a força que move todas as coisas vivas em direção ao crescimento e à evolução. Quando você cultiva essa energia conscientemente dentro de você, quando aprende a canalizá-la e direcioná-la, você se torna uma espécie de espelho mágico para o inconsciente masculino. Ele olha para você e vê não apenas uma mulher, mas a própria essência do feminino, aquela energia que complementa e completa sua natureza masculina. É por isso que homens ficam obcecados, porque sentem que sem você eles estão incompletos, fragmentados. O que torna isso ainda mais poderoso é que essa projeção opera em um nível que vai além da consciência ordinária. O homem não entende racionalmente por que você se tornou tão importante para ele. Ele apenas sente uma necessidade crescente de sua presença, uma inquietação quando você não está por perto, uma sensação de vazio que só você pode preencher. É uma resposta instintiva, primitiva, enraizada nas camadas mais profundas do inconsciente coletivo. Jung descobriu que essa projeção é mais intensa quando existe um elemento de mistério, de inacessibilidade parcial. Quando você é completamente previsível, completamente disponível, completamente desvendada, não há espaço para a projeção acontecer. Mas quando você cultiva uma profundidade interna, uma complexidade emocional, uma vida rica que não gira em torno dele, você se torna um enigma fascinante que ele precisa decifrar. A energia sexual consciente não tem nada a ver com sedução óbvia ou comportamentos sexualmente provocativos. Na verdade, é quase o oposto. É uma presença que emana vitalidade, criatividade, poder pessoal. É a energia de uma mulher que está conectada com sua própria força vital, que não precisa de validação externa para se sentir completa, que possui uma vida interior rica e fascinante. Estudos recentes de neurociência confirmam o que Jung já suspeitava há um século. O cérebro masculino responde de forma diferente a mulheres que emanam essa energia sexual consciente. Há uma ativação específica na área do cérebro responsável pela formação de vínculos profundos, uma liberação de neurotransmissores associados não apenas ao desejo físico, mas ao apego emocional duradouro. A dopamina, neurotransmissor do prazer e da recompensa, é liberada em quantidades significativas quando ele está na presença de uma mulher que domina essa energia. Mas o que é ainda mais interessante é a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo, que cria uma necessidade emocional genuína de proximidade e conexão. É por isso que homens que experienciam essa projeção da ânima não conseguem simplesmente esquecer e seguir em frente. Eles ficam quimicamente viciados na presença dela. O mecanismo funciona de forma semelhante ao que acontece com vícios comportamentais. O cérebro dele começa a associar sua presença com uma experiência de plenitude e bem-estar que ele não encontra em nenhum outro lugar. Quando você se afasta, ele entra num estado de abstinência emocional, uma inquietação que só pode ser saciada com seu retorno. É por isso que a ausência estratégica, quando aplicada corretamente, pode ser tão poderosa. Mas aqui está onde a maioria das mulheres comete um erro crucial. Elas pensam que para ativar o desejo masculino precisam estar sempre disponíveis, sempre agradando, sempre provando seu valor.
Jung explicava que isso é exatamente o contrário do que desperta a projeção da ânima. Quando você está sempre disponível, sempre previsível, você se torna parte da paisagem emocional dele, algo que ele dá como garantido. A ânima só é projetada quando existe um espaço, um mistério, uma qualidade inacessível que desperta a curiosidade e o desejo de conquista no inconsciente masculino. É por isso que homens muitas vezes se apaixonam mais intensamente por mulheres que inicialmente parecem inatingíveis. Não por serem difíceis artificialmente, mas por terem uma vida interior rica que não depende da validação dele. A energia sexual consciente que desperta essa projeção tem qualidades específicas. Primeiro, é uma energia que emana de dentro para fora, não que busca validação externa. É a energia de uma mulher que se sente plena em sua própria companhia, que tem projetos e sonhos que a animam, que possui uma conexão profunda consigo mesma. Segunda, é uma energia que contém tanto luz quanto sombra, tanto vulnerabilidade quanto força, tanto doçura quanto intensidade. Jung descobriu que os homens são magneticamente atraídos por mulheres que incorporam o que ele chamava de paradoxos arquetípicos. A mulher que é ao mesmo tempo forte e vulnerável, independente mas capaz de intimidade profunda, misteriosa mas autêntica. Esses paradoxos criam uma complexidade psicológica que fascina o inconsciente masculino e o mantém permanentemente intrigado. A terceira qualidade é o que Jung chamava de presença luminosa, uma qualidade quase espiritual, que faz o homem sentir que está na presença de algo sagrado. Isso não tem nada a ver com perfeição ou com tentar ser uma deusa inalcançável. Tem a ver com estar profundamente conectada com sua própria essência feminina, com aquela força criativa primordial que existe dentro de toda mulher. Quando você cultiva essas qualidades, quando aprende a encarnar essa energia sexual consciente, você ativa automaticamente a projeção da ânima em qualquer homem que esteja sintonizado com sua frequência. Ele não consegue explicar racionalmente o que há de tão especial em você, apenas sabe que se sente mais vivo, mais completo, mais ele mesmo quando está em sua presença. E aqui está o que é verdadeiramente revolucionário sobre esse conhecimento. Você não precisa mudar quem você é para ativá-lo. Na verdade, é exatamente o oposto. Quanto mais autenticamente você se torna você mesma, quanto mais profundamente você se conecta com sua própria energia vital, mais irresistível você se torna para homens que são capazes de reconhecer e valorizar essa energia. Agora que você compreende o fundamento psicológico por trás da projeção da ânima, deixe-me compartilhar como esse conhecimento transformou a vida de mulheres reais, começando com a história de Camila, uma médica de 48 anos que vivia em Ribeirão Preto. Camila parecia ter tudo, uma carreira de sucesso construída ao longo de 2 décadas, amigos que a admiravam e respeitavam, uma casa bonita, estabilidade financeira. Mas em seu interior havia um vazio que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Camila havia conhecido Marcelo 2 anos antes num congresso médico em São Paulo. Ele era cardiologista, 10 anos mais novo, com aquele charme natural que fazia todas as mulheres se virarem quando ele entrava numa sala. Para a surpresa dela, foi Marcelo quem a abordou durante o coffee break, interessado numa pesquisa que ela apresentara sobre medicina preventiva. A conversa fluiu naturalmente, e quando o congresso acabou, eles continuaram se falando diariamente. O relacionamento floresceu rapidamente. Marcelo dirigia 2 horas todo final de semana para visitá-la. Ligava todas as noites antes de dormir, falava sobre planos futuros que incluíam ela. Camila se permitiu sonhar com uma vida compartilhada, com a possibilidade de finalmente ter encontrado seu companheiro de alma. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente amada e desejada.
Mas então, gradualmente, algo começou a mudar. As ligações se tornaram mais espaçadas, as visitas menos frequentes. Marcelo começou a usar desculpas relacionadas ao trabalho, casos complexos que demandavam sua atenção total. Camila, sendo médica também, compreendia as demandas da profissão e se esforçava para ser compreensiva e paciente. Foi numa terça-feira à noite que Camila recebeu a mensagem que estilhaçou seu mundo. Camila, você é uma mulher incrível, mas acho que precisamos de um tempo para refletir sobre nosso relacionamento. Não estou me sentindo pronto para o nível de comprometimento que você merece. Ela leu a mensagem várias vezes, como se as palavras fossem mudar de significado. Seu coração se partiu em pedaços naquela noite, enquanto ela chorava sozinha em casa. O que mais a machucava era a covardia da forma como ele terminara. Depois de 2 anos de relacionamento, de planos compartilhados, de eu te amo sussurrados no escuro, ele simplesmente decidira que não estava pronto. Sem uma conversa cara a cara, sem uma explicação decente, sem dar a ela a oportunidade de entender o que havia mudado. Camila ficou devastada. Os dias seguintes passaram numa névoa de dor e confusão. Ela não conseguia se concentrar no trabalho, mal conseguia comer, e as noites eram intermináveis ciclos de análise obsessiva de cada momento do relacionamento, tentando identificar onde tudo havia dado errado. Talvez ela tivesse sido clingy demais. Talvez tivesse pressionado muito sobre o futuro. Talvez não fosse atraente o suficiente para um homem 10 anos mais novo. Desesperada para reconquistá-lo, Camila começou a cometer todos os erros clássicos que mulheres apaixonadas fazem. Tentou ser mais disponível do que nunca, respondendo suas mensagens instantaneamente nas raras ocasiões em que ele enviava alguma. Quando ele mencionava estar estressado no trabalho, ela se oferecia para dirigir até São Paulo para cozinhar para ele e ajudá-lo a relaxar. Se esforçou para parecer perfeita cada vez que havia a mínima possibilidade de encontrá-lo. Comprou roupas novas, mudou o corte de cabelo, começou a frequentar a academia religiosamente. Buscou formas de se tornar indispensável na vida dele, lembrando de datas importantes, enviando artigos científicos que sabia que o interessariam, oferecendo ajuda profissional quando ele mencionava casos difíceis. Mudou rotinas completas para coincidir com ele. Começou a frequentar o hospital onde ele trabalhava quando precisava de consultas com outros especialistas, sempre na esperança de um encontro casual que reacendesse a paixão dele por ela. Aceitou convites para eventos médicos em São Paulo, mesmo quando estava exausta, só porque sabia que ele estaria presente. Mas quanto mais Camila se esforçava, mais Marcelo se afastava. Suas respostas se tornaram ainda mais monossilábicas e espaçadas. Quando ela tentava ligar, ele raramente atendia, sempre com a desculpa de estar ocupado. Nas poucas vezes em que se encontraram em eventos profissionais, ele era educado, mas distante, tratando-a como uma conhecida casual, em vez da mulher com quem havia compartilhado 2 anos de intimidade. A dor de Camila se transformou em desespero. Ela não conseguia entender como alguém que havia dito amá-la podia simplesmente apagar todos os sentimentos como se ela nunca tivesse existido. Começou a questionar seu próprio valor como mulher, a se comparar obsessivamente com outras mulheres mais novas que conhecia, a se perguntar se estava destinada a ficar sozinha. Foi então que uma amiga psicóloga lhe mostrou um conteúdo sobre os estudos de Carl Jung e a projeção da ânima. Inicialmente, Camila foi cética. Como conceitos de psicologia profunda poderiam ajudá-la a reconquistar Marcelo? Mas conforme estudava mais sobre energia sexual consciente e magnetismo feminino, algo começou a fazer sentido. Camila percebeu que havia passado os últimos meses tentando provar seu valor para Marcelo, em vez de cultivar seu próprio poder interior. Havia se tornado uma versão diminuída de si mesma,
sempre ansiosa por aprovação, sempre disponível, sempre tentando adivinhar o que ele queria, em vez de honrar o que ela própria precisava. Foi então que ela descobriu o princípio de presença magnética. Entendeu que havia estado fazendo exatamente o contrário do que deveria fazer. Todo seu esforço estava focado em persegui-lo, quando a verdadeira chave estava em ativar sua própria presença magnética através do cultivo de sua energia sexual interna, independente da presença ou aprovação dele. A primeira coisa que Camila fez foi implementar um período de silêncio total. Parou completamente de enviar mensagens, de curtir as postagens dele nas redes sociais, de criar situações para encontros casuais. Mas isso era apenas o aspecto exterior. O verdadeiro trabalho estava acontecendo internamente. Começou um ritual de conexão consigo mesma toda manhã, dedicando 20 minutos a simplesmente sentir seu corpo, sua respiração, sua energia vital. Em vez de acordar e imediatamente verificar se Marcelo havia mandado alguma mensagem, ela dedicava os primeiros momentos do dia a se reconectar com sua própria essência feminina. Se inscreveu em aulas de dança contemporânea, algo que sempre quis fazer, mas havia adiado durante o relacionamento. A dança a reconectou com seu corpo de uma forma sensual e poderosa, lembrando-a da força e da graça natural que possuía como mulher. Cada movimento era uma celebração de sua feminilidade, uma reclamação de seu poder pessoal. Iniciou um diário onde explorava seus sentimentos mais profundos sem censura. Em vez de analisar obsessivamente cada interação com Marcelo, ela começou a explorar seus próprios desejos, sonhos e necessidades que havia negligenciado durante o relacionamento. Redescobriu partes de si mesma que haviam ficado adormecidas. Reconectou com amigas que havia negligenciado durante o relacionamento com Marcelo. Organizou jantares, viagens de final de semana, noites de conversa profunda. Percebeu como havia se isolado socialmente, centralizando toda a sua energia emocional numa única pessoa. Agora estava diversificando seus investimentos emocionais. Criou um espaço sagrado em sua casa para momentos de silêncio e contemplação. Todas as noites, antes de dormir, passava 15 minutos nesse espaço, meditando sobre sua jornada de autodescobrimento, enviando gratidão para as lições que estava aprendendo, visualizando-se como uma mulher plena e magnética. Aprendeu a honrar seus ciclos emocionais sem se julgar. Em vez de forçar uma positividade artificial, permitia-se sentir tristeza quando necessário, raiva quando apropriado, alegria quando autêntica. Essa aceitação de sua complexidade emocional a tornou mais real, mais humana, mais atraente. 6 semanas depois de implementar presença magnética, numa sexta-feira à noite, quando Camila estava em casa preparando um jantar especial para si mesma, ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, encontrou Marcelo parado ali, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes nos olhos dele. Não tinha avisado. Simplesmente havia dirigido 2 horas para estar ali. Sua voz tremia quando ele disse: "Camila, não sei o que aconteceu, mas sinto que algo mudou em você. Ou talvez algo mudou em mim. Não conseguia parar de pensar em você. Havia uma intensidade em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado durante o relacionamento. Tentei me distrair, sair com outros amigos, conhecer outras pessoas, focar completamente no trabalho", ele continuou. "Mas era como se algo me consumisse por dentro. Sentia um vazio inexplicável que nada conseguia preencher. Nem sabia explicar o que era, só sabia que precisava te ver, precisava estar perto de você novamente." Marcelo confessou que havia passado semanas lutando contra o impulso de procurá-la, tentando convencer-se de que havia feito a coisa certa ao terminar o relacionamento. Mas quanto mais tentava esquecê-la, mais intenso ficava o desejo de tê-la de volta.
Era como se você tivesse se tornado uma parte de mim que estava faltando, ele disse. O que havia mudado não era apenas que Marcelo havia voltado. Era a qualidade da conexão entre eles. Durante o relacionamento anterior, Camila percebia que sempre havia uma parte dele que permanecia distante, inacessível. Agora, ele estava completamente presente, completamente entregue, como se tivesse finalmente encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não foi apenas uma reconciliação passageira. O relacionamento renasceu em um nível completamente novo de profundidade e intensidade. Marcelo agora a procurava constantemente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Parecia faminto pela presença dela, pela energia que ela irradiava. E o mais importante, Camila nunca mais perdeu a conexão com seu próprio poder pessoal que havia redescoberto durante aquelas semanas de transformação interior. A história de Beatriz, uma professora de 56 anos de Joinville, é igualmente poderosa, mas ilustra como os mesmos princípios funcionam em situações completamente diferentes. Beatriz havia dedicado 30 anos de sua vida ao ensino, moldando mentes jovens com a paixão genuína de quem acredita na educação como ferramenta de transformação social. Era respeitada pelos colegas, adorada pelos alunos, uma mulher que havia construído uma carreira sólida baseada em competência e dedicação. Mas quando se tratava de relacionamentos amorosos, Beatriz sempre se sentira deslocada, como se não possuísse o manual secreto que outras mulheres pareciam ter recebido. Seus relacionamentos anteriores tinham sido funcionais, mas sem paixão, conexões baseadas mais em compatibilidade prática do que em atração magnética profunda. Isso mudou quando ela conheceu Guilherme numa livraria no centro de Joinville, numa tarde de sábado chuvoso. Ele estava na seção de filosofia, folheando um livro sobre existencialismo francês, quando derrubou acidentalmente uma pilha de livros. Beatriz, que estava procurando material sobre pedagogia moderna, se ofereceu para ajudá-lo a recolher os livros espalhados pelo chão. A conversa que surgiu naturalmente entre eles revelou uma sintonia intelectual rara. Guilherme era engenheiro aposentado de 52 anos, mas mantinha uma paixão genuína por filosofia, literatura e artes que espelhava os interesses de Beatriz. Passaram 2 horas conversando no café da livraria sobre autores que amavam, ideias que os fascinavam, perspectivas sobre a vida que raramente encontravam eco em outras pessoas. Nos meses seguintes, desenvolveram uma amizade que gradualmente floresceu em algo mais profundo. Guilherme era diferente dos homens com quem Beatriz havia se relacionado anteriormente. Era intelectualmente estimulante, emocionalmente maduro, genuinamente interessado nela como pessoa. Pela primeira vez na vida, ela experimentou o que significa ser verdadeiramente vista e apreciada por um homem. O relacionamento evoluiu naturalmente para a intimidade física e emocional. Beatriz descobriu aspectos de sua sexualidade que nem sabia que existiam. Uma sensualidade que havia sido reprimida por décadas de foco exclusivo na carreira e em responsabilidades práticas. Com Guilherme, ela se sentia não apenas amada, mas desejada, de uma forma que despertava sua feminilidade adormecida. Por 8 meses, viveram o que Beatriz considerava o melhor período de sua vida adulta. Guilherme a apresentou aos filhos. Ela o levou para conhecer seus pais idosos no interior. Falavam sobre planos de morarem juntos quando ela se aposentasse, sobre viagens que fariam pela América do Sul, sobre sonhos compartilhados que pareciam finalmente ao alcance. Mas então, sem aviso, Guilherme começou a se afastar. Primeiro foram as desculpas para cancelar encontros, projetos freelancers que havia aceitado, problemas familiares que precisava resolver, questões de saúde do pai idoso que demandavam sua atenção.
Beatriz, sendo uma pessoa naturalmente empática, oferecia compreensão e apoio, acreditando que era uma fase temporária. Mas as semanas se transformaram em um mês, e o distanciamento de Guilherme se intensificou. Quando ela tentava abordar o assunto, ele se tornava evasivo, garantindo que estava apenas passando por um período difícil e que logo as coisas voltariam ao normal. Beatriz tentava ser paciente, mas sentia uma ansiedade crescente que não conseguia disfarçar. Foi numa quinta-feira à noite que Guilherme finalmente foi direto ao ponto. Beatriz, preciso de um tempo para pensar sobre nossa relação. Estou confuso sobre o que realmente quero nesta fase da minha vida. A honestidade brutal das palavras foi como um soco no estômago. Ela havia entregado seu coração completamente, havia se permitido sonhar com um futuro compartilhado, e agora ele estava dizendo que nem sabia se a queria. O que mais machucava Beatriz era a sensação de ter sido enganada. Durante todos aqueles meses, Guilherme havia demonstrado certeza sobre seus sentimentos. Havia sido ele quem falara sobre compromisso e futuro compartilhado. Agora, de repente, estava confuso e precisava de espaço. Ela se sentiu não apenas rejeitada, mas traída pela inconsistência emocional dele. Os dias seguintes foram um mergulho numa dor que Beatriz não experimentava há décadas. Aos 56 anos, havia acreditado estar além dessas vulnerabilidades do coração, que a maturidade a protegeria das feridas emocionais profundas. Descobriu que estava enganada. A dor da rejeição não diminui com a idade. Se intensifica com a consciência de que as oportunidades para conexões verdadeiras se tornam mais raras. Desesperada para entender o que havia mudado, Beatriz começou a analisar obsessivamente cada conversa, cada encontro, cada momento íntimo compartilhado. Talvez tivesse se mostrado carente demais. Talvez tivesse pressionado muito sobre compromisso futuro. Talvez, aos 56 anos, simplesmente não fosse atraente o suficiente para manter o interesse de um homem por muito tempo. Tentou reconquistar Guilherme, sendo ainda mais compreensiva e flexível. Quando ele mencionou estar estressado com o trabalho, ela ofereceu massagens relaxantes e jantares caseiros especiais. Mostrou interesse renovado em todos os hobbies dele, desde fotografia até ciclismo, tentando criar mais pontos de conexão entre eles. Reduziu suas próprias expectativas e necessidades emocionais, tentando ser a mulher fácil de lidar, que imaginava que ele queria. Parou de mencionar planos futuros, evitou conversas sobre o relacionamento, tentou manter as interações leves e divertidas. Aceitou migalhas de atenção, gratos por qualquer tempo que ele estava disposto a compartilhar com ela. Mas nada funcionava. Quanto mais Beatriz se diminuía para acomodar as hesitações de Guilherme, mais distante ele ficava. Era como se sua disponibilidade excessiva confirmasse todas as dúvidas que ele tinha sobre o relacionamento. Em vez de reconquistá-lo, ela estava inadvertidamente validando sua decisão de se afastar. 3 meses se passaram nessa dança dolorosa de proximidade e distanciamento. Beatriz estava emocional e fisicamente exausta, tendo perdido peso e sono, lutando para manter a concentração no trabalho. Foi quando uma amiga psicóloga lhe recomendou estudar os conceitos de Carl Jung sobre energia sexual feminina e magnetismo autêntico. Inicialmente resistente, porque associava esses conceitos à manipulação emocional, Beatriz gradualmente compreendeu que se tratava do oposto. Tratava-se de reconectar com seu próprio poder autêntico, em vez de tentar manipular as emoções de outra pessoa. Descobriu o princípio do magnetismo natural, que ensinava sobre cultivar uma presença tão plena e radiante que atrai naturalmente, sem esforço ou perseguição. Beatriz percebeu que havia passado meses tentando ser quem ela achava que Guilherme queria, em vez de honrar quem ela realmente era.
Havia suprimido sua própria personalidade forte e suas necessidades legítimas na tentativa de se tornar mais palatável para ele. No processo, havia perdido exatamente as qualidades que o atraíram inicialmente. A primeira mudança que implementou foi reconectar com suas próprias paixões que havia negligenciado durante o período de incerteza no relacionamento. Voltou a escrever poesia, algo que fazia na juventude, mas havia abandonado. A escrita se tornou uma forma de processar suas emoções e reconectar com sua criatividade adormecida. Inscreveu-se num curso de História da Arte que sempre quis fazer, algo completamente independente de Guilherme e seus interesses. Passar 2 noites por semana mergulhada em Renascimento italiano e impressionismo francês a lembrou de que tinha uma vida intelectual rica que existia independente de qualquer relacionamento romântico. Retomou suas caminhadas matinais pelos parques de Joinville, algo que havia feito por anos antes de conhecer Guilherme. Esses momentos de solitude na natureza se tornaram períodos de meditação em movimento, onde reconectava com sua própria energia vital, sem as distrações de drama romântico. Mais importante, estabeleceu um período de silêncio completo com Guilherme. Parou de enviar mensagens, de ligar, de criar desculpas para vê-lo. Mas isso não era uma estratégia manipulativa. Era um reconhecimento genuíno de que precisava focar sua energia em si mesma, em vez de tentar controlar os sentimentos dele. Durante esse período de silêncio e autodescobrimento, algo extraordinário começou a acontecer. Beatriz começou a se lembrar de quem era antes de toda a ansiedade e insegurança que o relacionamento turbulento havia criado. Redescobriu sua confiança natural, seu senso de humor, sua paixão pela vida que havia sido obscurecida pela preocupação constante com o status do relacionamento. 7 semanas depois de implementar magnetismo natural, numa terça-feira às 2 da manhã, o telefone de Beatriz tocou. Era Guilherme, e havia uma urgência em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Beatriz, sei que é tarde, mas preciso falar com você. Não estou conseguindo dormir há semanas. Não consigo parar de pensar em você. Sua voz estava carregada de uma emoção crua, que contrastava completamente com a frieza distante dos últimos meses. Cometi um erro terrível ao me afastar de você. Pensei que precisava de espaço, mas descobri que espaço sem você é apenas vazio. Você pode me perdoar? Podemos tentar novamente? Guilherme confessou que havia passado as últimas semanas tentando convencer-se de que era melhor ficar sozinho, que relacionamentos sérios nesta fase da vida eram complicados demais. Mas quanto mais tentava racionalizar sua decisão, mais intensa ficava a falta que sentia dela. Era como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada, ele disse. O que havia mudado não era apenas que Guilherme havia voltado. Era que ele estava voltando de um lugar de certeza em vez de confusão, de desejo genuíno em vez de obrigação social. A transformação interior de Beatriz havia ativado algo no inconsciente dele que o fazia perceber o valor do que havia perdido. E desta vez, Beatriz estava preparada para recebê-lo não como uma mulher desesperada por validação, mas como uma mulher plena que sabia exatamente o que merecia num relacionamento. O relacionamento renasceu numa base muito mais sólida de respeito mútuo e desejo autêntico. A história de Paula, uma dentista de 56 anos, ilustra como o princípio de emanação sem esforço pode funcionar mesmo nas situações mais desafiadoras. Paula havia construído uma clínica odontológica de sucesso ao longo de 25 anos. Conquistando a confiança de centenas de pacientes através de competência técnica e cuidado genuíno. Mas sua vida pessoal sempre havia sido mais complicada que sua vida profissional. Quando conheceu Roberto numa festa de casamento de amigos mútuos, Paula estava há 3 anos sem um relacionamento sério. Roberto era advogado, 2 anos mais novo,
Divorciado havia 5 anos, pai de 2 filhos adolescentes. Havia uma maturidade nele que a atraía, uma estabilidade emocional que contrastava com homens mais jovens que havia conhecido. O relacionamento desenvolveu-se gradualmente ao longo de 1 ano. Roberto era atencioso, mas não sufocante, romântico, mas prático, interessado numa parceria genuína em vez de aventura passageira. Paula permitiu-se acreditar que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir uma vida estável e amorosa. Mas então, Roberto conheceu Carla, uma personal trainer de 32 anos, e tudo mudou rapidamente. Ele foi honesto ao terminar com Paula, explicando que havia se apaixonado por outra pessoa e não queria enganá-la continuando o relacionamento. A honestidade, por mais dolorosa que fosse, era preferível à traição, mas não diminuía a dor da rejeição. O que mais machucava Paula era a comparação inevitável. Carla era 24 anos mais nova, com o corpo esculpido de quem trabalha com fitness, sem as responsabilidades e complexidades que vêm com a maturidade. Como uma mulher de 56 anos poderia competir com isso? A resposta, como Paula descobriu, estava em não competir, mas em emanar uma energia única que só a maturidade pode proporcionar. Através do estudo de emanação sem esforço, Paula aprendeu que tentar competir no terreno da juventude física era uma batalha perdida. Mas havia qualidades que ela possuía aos 56 anos que nenhuma mulher de 30 pode ter: profundidade emocional, sabedoria vivida, confiança genuína, independência financeira e emocional. A chave estava em celebrar essas qualidades em vez de se desculpar por elas. Paula parou de tentar ser quem não era e começou a honrar completamente quem havia se tornado. Investiu em roupas que realçavam sua sofisticação natural em vez de tentar parecer mais jovem. Cultivou conversas interessantes sobre temas substanciais, em vez de tentar ser divertida de forma superficial. Abraçou sua independência, em vez de tentar parecer carente de cuidado masculino. 4 meses depois, Roberto apareceu em sua clínica como paciente, alegando uma emergência odontológica que, na verdade, não era tão urgente. Durante a consulta, confessou que o relacionamento com Carla havia terminado e que não conseguia parar de pensar nela. Percebi que havia trocado uma mulher extraordinária por uma garota, ele disse. Paula havia se tornado ainda mais atraente em sua ausência, emanando uma confiança e plenitude que ele agora reconhecia como irreplicáveis. Agora que você compreende como esses princípios transformaram a vida dessas mulheres reais, é hora de mergulhar nos mecanismos específicos que você pode implementar para ativar sua própria energia sexual magnética. O primeiro e mais poderoso princípio que Carl Jung identificou é o que chamamos de presença magnética, um conceito que parece contraditório à primeira vista, mas que revela toda a sua lógica quando compreendemos como funciona o inconsciente masculino. Presença magnética é a habilidade de exercer uma influência poderosa sobre alguém através da sua ausência física conscientemente cultivada. Parece paradoxal, não é? Como sua presença pode ter mais poder quando você não está fisicamente presente. Mas esta é justamente a magia deste princípio junguiano que opera nas camadas mais profundas da psique humana. Quando você pratica a presença magnética, algo extraordinário acontece no inconsciente masculino. Jung explicava que o homem projeta sua ânima, sua imagem feminina ideal, na mulher que desperta seu interesse romântico. Mas essa projeção só se ativa com intensidade máxima quando existe um espaço, uma distância que permite que a imaginação dele preencha lacunas com fantasias sobre você. É como se sua ausência física criasse um vazio energético que ele precisa preencher desesperadamente. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre respondendo imediatamente,
Você não deixa espaço para que a mente dele trabalhe a seu favor. Não há mistério para decifrar, não há conquista para ser alcançada, não há vazio para ser preenchido. O mecanismo funciona assim. Na sua ausência, o cérebro dele começa a completar as lacunas de informação sobre você com projeções positivas. Ele se lembra dos melhores momentos compartilhados, imagina conversas que gostaria de ter com você, fantasia sobre experiências futuras. Sua ausência se torna uma tela em branco, onde ele projeta seus desejos mais profundos. Neurociência moderna confirma o que Jung intuiu décadas atrás. O cérebro masculino é programado para valorizar mais aquilo que precisa conquistar do que aquilo que já possui. É um resquício evolutivo dos tempos em que os homens precisavam caçar para sobreviver. A facilidade excessiva desativa os circuitos neurais relacionados ao desejo de conquista e ativa aqueles relacionados ao tédio e complacência. Mas aqui está o aspecto crucial que diferencia: presença magnética de jogos psicológicos manipulativos. Você não está fingindo ser indisponível para manipular os sentimentos dele. Você está genuinamente redirecionando sua energia para cultivar uma vida plena e fascinante que naturalmente cria magnetismo. A indisponibilidade vem da abundância, não da carência disfarçada. Deixe-me compartilhar como Marina, uma arquiteta de 42 anos de Curitiba, aplicou presença magnética para reconquistar Eduardo, seu ex-namorado que havia terminado o relacionamento de 3 anos, alegando que havia perdido a paixão. Marina havia cometido o erro clássico de tentar reconquistá-lo, se tornando mais disponível, mais atenciosa, mais prestativa. Quanto mais se esforçava, mais Eduardo se afastava. Quando Marina descobriu presença magnética, implementou um período de silêncio total, de 30 dias. Mas não era um silêncio passivo de quem está esperando. Era um silêncio ativo de quem está construindo algo maior. Durante esse período, inscreveu-se num curso de arquitetura sustentável em Barcelona que sempre sonhara em fazer. Reconectou com amigas artistas que inspiravam sua criatividade, iniciou um projeto pessoal de design de interiores para casas populares. 28 dias depois, Eduardo apareceu no escritório dela sem aviso. Não consigo parar de pensar em você, confessou. Tentei seguir em frente, conhecer outras pessoas, mas é como se você tivesse se tornado uma obsessão. Que mudança é essa em você? Parece que você está irradiando uma energia completamente diferente. A presença magnética havia funcionado exatamente como Jung previra. Na ausência dela, Eduardo havia projetado sua ânima com intensidade renovada. É importante entender que presença magnética não é uma técnica temporária que você usa até reconquistar o homem desejado. É uma transformação permanente na forma como você se relaciona consigo mesma e, consequentemente, com os outros. Quando você domina esse princípio, nunca mais volta ao padrão antigo de perseguir, implorar ou se diminuir para manter a atenção masculina. A implementação prática de presença magnética envolve 3 elementos fundamentais. Primeiro, o silêncio físico. Você para completamente de iniciar contato através de mensagens, ligações, redes sociais ou encontros casuais orquestrados. Este silêncio deve ser absoluto e não negociável por um período mínimo de 21 dias. Tempo necessário para que tanto você quanto ele experimentem uma reconfiguração energética completa. Segundo, o redirecionamento energético. Toda a energia mental e emocional que você estava investindo em pensar nele, analisá-lo, tentar controlá-lo, deve ser conscientemente redirecionada para projetos pessoais que genuinamente a animem. Isso pode incluir carreira, hobbies, relacionamentos familiares e de amizade, desenvolvimento pessoal, aventuras que sempre adiou. Terceiro, a elevação vibracional.
Você utiliza esse período para se reconectar com aspectos de sua personalidade e feminilidade que podem ter sido negligenciados durante o relacionamento. Isso inclui cuidar de sua aparência física de uma forma que a faça se sentir poderosa, cultivar conversas estimulantes com pessoas interessantes, explorar sua criatividade e sensualidade de formas que nutram sua alma. O segundo princípio transformador é magnetismo natural, que se baseia na compreensão junguiana de que a verdadeira atração não vem de tentar ser perfeita ou agradar, mas de encarnar completamente sua autenticidade com confiança inabalável. Jung descobriu que o inconsciente masculino é magneticamente atraído por mulheres que possuem o que ele chamava de integridade psíquica, uma coerência entre quem elas são internamente e como se apresentam externamente. A maioria das mulheres comete o erro de tentar se moldar ao que imaginam que o homem deseja, suprimindo aspectos de sua personalidade que consideram menos atraentes e amplificando características que acreditam ser mais sedutoras. Mas isso cria uma incongruência energética que o inconsciente masculino detecta imediatamente, mesmo quando a mente consciente dele não consegue identificar exatamente o que está errado. Magnetismo natural opera no princípio oposto. Quanto mais completamente você se torna quem realmente é, mais irresistível se torna para homens que são compatíveis com sua frequência autêntica. É como se você fosse uma estação de rádio que decide transmitir em sua frequência natural em vez de tentar imitar outras estações. Você pode perder alguns ouvintes que preferem frequências diferentes, mas aqueles que sintonizam com você ficam completamente viciados em sua programação única. Este princípio explica por que algumas mulheres que não se encaixam nos padrões convencionais de beleza exercem uma atração magnética sobre homens, enquanto outras, que são objetivamente mais belas, permanecem invisíveis. A diferença não está na aparência física, mas na presença autêntica, na energia que emana de alguém que está confortável em sua própria pele. Priscila, uma jornalista de 50 anos de Porto Alegre, descobriu isso quando aplicou magnetismo natural para reconquistar Henrique, um médico que havia terminado com ela depois de um ano de relacionamento. Henrique havia sido claro: "Sinto que você está tentando ser alguém que não é quando está comigo. Preciso de uma mulher que seja genuína." Inicialmente, Priscila ficou confusa. Ela achava que estava sendo a melhor versão de si mesma. Mas, na verdade, estava sendo uma versão editada, filtrada, polida. Quando começou a praticar magnetismo natural, Priscila parou de esconder sua paixão por literatura beat, que achava que Henrique consideraria estranha. Voltou a usar roupas que refletiam seu estilo boêmio natural, em vez dos looks mais conservadores que havia adotado para agradá-lo. Permitiu-se expressar opiniões políticas fortes que antes censurava para evitar conflitos. A transformação foi surpreendente. Homens começaram a notá-la de formas que não aconteciam há anos. Tinha conversas mais interessantes, atraía pessoas mais alinhadas com seus valores reais, sentia-se mais energizada e viva. E 3 meses depois, Henrique reapareceu, fascinado por essa versão nova dela, que na verdade era a versão mais antiga e autêntica que ele nunca havia conhecido completamente. A implementação de magnetismo natural requer coragem porque exige que você se mostre vulnerável, real, imperfeita. Mas essa vulnerabilidade autêntica é precisamente o que cria conexões profundas e duradouras. Quando você para de tentar ser perfeita e começa a ser fascinante através de sua complexidade real, torna-se magnética de uma forma que a perfeição artificial nunca poderia proporcionar. O terceiro princípio é emanação sem esforço,
baseado no conceito junguiano de que a verdadeira sensualidade feminina não vem de tentativas conscientes de sedução, mas de uma conexão profunda com sua própria energia vital que naturalmente transborda e afeta o ambiente ao seu redor. É como a diferença entre uma flor que tenta atrair abelhas através de movimentos exagerados versus uma flor que simplesmente emana sua fragrância natural e atrai polinizadores sem esforço. Jung observou que mulheres que possuem magnetismo duradouro não estão constantemente ligadas no modo sedução. Em vez disso, elas cultivaram uma conexão tão profunda com sua própria essência feminina que essa energia emana naturalmente delas, independente de haver homens presentes ou não. É uma sensualidade que vem de dentro para fora, não uma performance para a audiência externa. A diferença é crucial. Quando você está tentando ser sexy, está focando sua energia para fora, buscando validação e resposta da outra pessoa. Quando você emana sensualidade sem esforço, está simplesmente sendo você mesma de forma tão plena que sua energia vital naturalmente afeta o ambiente. Uma abordagem é baseada na carência, a outra na abundância. Emanação sem esforço também envolve dominar a arte da presença. Quando você está genuinamente presente no momento, quando sua mente não está ansiosa sobre o futuro ou remoendo o passado, você emana uma qualidade magnética que Jung chamava de presença luminosa. É a qualidade de alguém que está completamente habitando seu próprio corpo e sua própria experiência. Lúcia, uma psicóloga de 47 anos de Recife, aplicou emanação sem esforço para atrair de volta Renato, que havia dito que ela era incrível no papel, mas não havia química entre eles. Lúcia percebeu que estava sempre tensa quando estava com ele, sempre monitorando suas reações, sempre tentando dizer a coisa certa ou agir da maneira certa. Não havia espontaneidade, fluidez, presença genuína. Quando começou a praticar emanação sem esforço, Lúcia focou em estar completamente presente em suas próprias experiências, independente de haver homens presentes. Aprendeu a saborear sua comida, a sentir genuinamente a música que escutava, a estar presente em conversas sem ficar analisando como estava sendo percebida. Essa presença autêntica criou uma emanação natural que as pessoas ao seu redor começaram a notar e valorizar. 2 meses depois, Renato a procurou para um café casual. "Tem algo diferente em você", ele disse. "Você parece mais viva. Mais presente, é magnético." A emanação sem esforço havia criado exatamente a qualidade que estava faltando no relacionamento anterior. Presença autêntica que permitia conexão genuína. O quarto princípio é emanação consciente, que representa o nível mais sofisticado de magnetismo feminino segundo Jung. É quando você aprende a direcionar conscientemente sua energia sexual interna, não como manipulação, mas como expressão intencional de sua força vital feminina. É a diferença entre ser inconscientemente atraente e ter domínio consciente sobre sua própria emanação energética. Jung acreditava que mulheres que dominavam a emanação consciente tinham acesso a um poder que ele comparava ao das antigas sacerdotisas, que sabiam como usar sua energia feminina para curar, inspirar e transformar. Não é um poder sobre outros, mas um poder de inspiração que eleva tanto a mulher quanto aqueles que entram em contato com sua energia elevada. Emanação consciente envolve aprender a modular sua presença energética dependendo da situação e da intenção. Às vezes você emana acolhimento maternal, outras vezes paixão ardente, outras vezes sabedoria serena. É como ser uma pianista virtuosa que domina todas as teclas do seu instrumento energético, em vez de apenas saber tocar uma melodia. Este princípio requer o desenvolvimento de inteligência emocional sofisticada e consciência corporal refinada.
Você aprende a sentir sua própria energia, a reconhecer quando está emanando carência versus abundância, ansiedade versus confiança, manipulação versus autenticidade. E então aprende a conscientemente cultivar as frequências que deseja emanar. Ana Carolina, uma empresária de 53 anos de Brasília, usou emanação consciente para reconquistar Felipe, que havia terminado com ela porque sentia que ela estava sempre no modo empresarial, nunca vulnerável ou feminina. Ana Carolina percebeu que havia se desconectado de sua feminilidade no processo de construir sucesso profissional, emanando apenas energia masculina de conquista e controle. Através da prática de emanação consciente, ela aprendeu a acessar e emanar diferentes aspectos de sua feminilidade, dependendo do contexto. No trabalho, mantinha sua força e determinação, mas em contextos românticos, permitia-se emanar suavidade, receptividade, vulnerabilidade autêntica. Não era fingimento. Era acesso consciente a diferentes aspectos genuínos de sua personalidade multifacetada. Quando Felipe retornou, 6 meses depois, estava fascinado por essa nova dimensão dela que nunca havia conhecido. É como se você tivesse se tornado uma mulher completamente diferente, mas ao mesmo tempo mais você do que nunca, ele disse. A emanação consciente havia permitido que Ana Carolina expressasse sua feminilidade plena sem comprometer sua força pessoal. Agora que você conhece presença magnética, magnetismo natural, emanação sem esforço e emanação consciente, é crucial entender como integrá-los em sua vida diária, para que se tornem não apenas técnicas que você aplica esporadicamente, mas um novo modo de ser que emana naturalmente de você em todas as circunstâncias. A transformação real acontece quando esses princípios se tornam parte de quem você é, não apenas algo que você faz. A integração começa com um ritual diário que conecta você com sua energia sexual interna antes mesmo de sair de casa. Toda manhã, ao acordar, antes de verificar seu celular ou mergulhar nas responsabilidades do dia, dedique 15 minutos a este ritual de conexão com sua essência feminina magnética. Comece sentando-se em um lugar tranquilo de sua casa. Pode ser sua cama, uma cadeira perto da janela ou até o chão com uma almofada. O importante é que seja um espaço onde você se sinta segura e conectada consigo mesma. Feche os olhos e leve sua atenção à sua respiração, não tentando mudá-la, apenas observando como o ar entra pelo nariz, enche seus pulmões e sai suavemente pelos lábios. Em seguida, faça uma pergunta simples, mas poderosa. Como me sinto hoje? O que minha energia feminina precisa neste momento? Não busque respostas lógicas ou racionais. Permita que surjam sensações, imagens, palavras, impulsos. Talvez você sinta necessidade de mais suavidade, ou mais força, ou mais brincadeira, ou mais seriedade. Honre o que emerge sem julgamento. Agora visualize uma luz dourada em seu peito, na área do coração. Esta luz representa sua energia sexual consciente, sua força vital feminina, seu magnetismo natural. Imagine que esta luz cresce e se expande, preenchendo primeiro seu coração, depois todo o seu peito, depois todo o seu corpo. Sinta como seria ter cada célula do seu ser irradiando essa energia magnética e poderosa. Finalmente, imagine que esta luz se estende além dos limites do seu corpo, criando um campo energético ao seu redor. Visualize-se caminhando pelo mundo emanando essa energia, afetando positivamente todas as pessoas que encontra, atraindo experiências e relacionamentos alinhados com sua frequência elevada. Este ritual diário programa seu inconsciente para encarnar esses princípios naturalmente ao longo do dia.
para aplicar especificamente presença magnética em sua vida diária, estabeleça períodos regulares de desintoxicação energética, onde você conscientemente redireciona sua atenção de qualquer homem que esteja perseguindo emocionalmente para projetos e experiências que nutrem sua alma. Isso não significa se tornar fria ou insensível. Significa tornar-se seletiva sobre onde investe sua energia preciosa. Crie um sistema onde, sempre que se pegar pensando obsessivamente em alguém que não está correspondendo sua energia, você imediatamente faz 10 respirações profundas e direciona sua mente para algo que você está criando ou desenvolvendo. Pode ser um projeto profissional, um hobby criativo, uma amizade que você quer aprofundar, um aspecto de si mesma que quer desenvolver. Cultive deliberadamente momentos de silêncio e solitude, onde você simplesmente aprecia sua própria companhia. Isto pode incluir caminhadas na natureza sem música ou podcasts, jantares sozinha em restaurantes onde você pode observar pessoas e refletir, banhos demorados com velas onde você se conecta com sua sensualidade independente de qualquer homem. Para incorporar magnetismo natural, faça um inventário honesto de aspectos de sua personalidade que você tem suprimido ou editado para agradar outros. Isso pode incluir suas opiniões políticas, seus gostos musicais, seus hobbies peculiares, seu senso de humor sarcástico, sua intensidade emocional, sua espiritualidade, seus sonhos aparentemente impossíveis. Comece a expressar esses aspectos autênticos gradualmente em suas interações sociais. Use roupas que refletem seu estilo genuíno em vez do que você acha que outros esperam. Compartilhe opiniões que são importantes para você, mesmo que possam ser controversas. Fale sobre projetos e sonhos que realmente a animam, mesmo que outros não entendam. Pratique o que Jung chamava de amor próprio incondicional, onde você se aceita completamente, incluindo suas imperfeições, contradições e complexidades. Quando você para de se desculpar por quem é e começa a celebrar sua unicidade, emana uma confiança magnética que atrai pessoas compatíveis com sua frequência autêntica. Para desenvolver emanação sem esforço, foque em estar completamente presente em suas experiências sensoriais ao longo do dia. Quando estiver comendo, realmente saboreie os sabores. Quando estiver ouvindo música, permita que ela mova seu corpo naturalmente. Quando estiver em conversas, escute profundamente, em vez de planejar o que vai dizer em seguida. Pratique o que chamamos de presença sensual consciente, onde você habitua seu corpo completamente, sentindo a textura de suas roupas na pele, o peso de seus cabelos nos ombros, a sensação de seus pés tocando o chão. Essa conexão corporal consciente cria uma emanação natural que outros percebem como presença magnética. Desenvolva também consciência de sua voz, tanto o tom quanto o ritmo. Mulheres magnéticas geralmente falam mais devagar e com mais intenção do que aquelas que estão ansiosas ou tentando impressionar. Pratique falar de um lugar de calma interior em vez de nervosismo ou necessidade de aprovação. Para emanação consciente, aprenda a identificar e modular seus diferentes canais energéticos, dependendo do contexto e intenção. Em situações profissionais, você pode emanar competência e confiança. Em contextos sociais, pode escolher emanar calor e brincadeira. Em momentos românticos, pode conscientemente acessar sua energia sensual e receptiva. Esta modulação consciente não é fingimento. É como uma cantora que tem acesso a todas as notas de sua tessitura vocal e escolhe conscientemente quais usar para transmitir determinada emoção. Você está aprendendo a usar toda a gama de sua feminilidade de forma intencional e apropriada.
Pratique também o que Jung chamava de transmissão energética consciente, onde você intencionalmente envia energia positiva para pessoas ao seu redor através de sua presença. Não é sobre fazer algo específico, mas sobre manter um estado interno de boa vontade e conexão que naturalmente afeta o ambiente. Agora, é importante estar ciente dos erros mais comuns que podem sabotar sua aplicação desses princípios. O primeiro erro é aplicar a ausência física, mas continuar energeticamente obcecada com a pessoa que você está tentando atrair. Se fisicamente você se afasta, mas mentalmente o persegue constantemente, analisando cada interação, stalkeando nas redes sociais, perguntando sobre ele para amigos mútuos, sua energia continua presa a ele. O verdadeiro poder de presença magnética vem da liberação energética interior, não apenas do distanciamento físico. O segundo erro é fingir indiferença quando na realidade você está ressentida ou machucada. Jung explicava que o inconsciente detecta incongruências emocionais mesmo quando tentamos disfarçá-las conscientemente. Se sua ausência vem do ressentimento, raiva ou desejo de vingança, em vez de genuína plenitude e redirecionamento energético, a pessoa vai sentir essa energia negativa e se afastar ainda mais. O terceiro erro é esperar resultados imediatos e se desesperar quando eles não acontecem no prazo que você esperava. A transformação energética profunda e duradoura leva tempo para se manifestar na realidade externa. Alguns homens retornam em 2 semanas, outros em 3 meses, alguns em 1 ano. O tempo exato depende de múltiplos fatores, incluindo o quanto você consegue genuinamente se soltar do resultado e focar em sua própria transformação. O quarto erro é quebrar o silêncio muito rapidamente quando ele finalmente faz contato. O momento em que ele te procura é quando você tem mais poder energético na dinâmica, mas também é quando você está mais vulnerável a voltar aos padrões antigos de disponibilidade excessiva. Quando ele finalmente te contactar, não responda imediatamente. Deixe que ele sinta a intensidade de sua nova energia antes de se abrir completamente novamente. O quinto erro é usar esses princípios como manipulação temporária em vez de transformação permanente. Se você está aplicando essas técnicas apenas até reconquistar a pessoa desejada, com intenção de voltar aos padrões antigos depois, os resultados não serão duradouros. A verdadeira transformação acontece quando você incorpora esses princípios como sua nova forma de ser no mundo. Lembre-se de que estes princípios trabalham no nível do inconsciente coletivo, operando com forças psicológicas profundas que Jung identificou como universais na psique humana. Quando aplicados com autenticidade e paciência, eles não apenas transformam seus relacionamentos românticos, mas elevam sua presença geral no mundo, afetando positivamente sua carreira, suas amizades, sua relação consigo mesma. A implementação bem-sucedida desses princípios requer que você se torne uma mulher que não precisa de nenhum homem específico para se sentir completa, mas que está aberta a compartilhar sua plenitude com alguém que demonstre valor e compatibilidade genuínos. É uma posição de poder autêntico que naturalmente atrai relacionamentos saudáveis e duradouros. Imagine como seria sua vida daqui a 6 meses se você dominasse completamente estes princípios junguianos. Visualize-se acordando toda manhã sentindo uma plenitude profunda, que não depende de nenhum homem ou relacionamento externo para existir. Sua energia é tão magnética e centrada que os homens te procuram naturalmente, sem que você precise se esforçar, perseguir ou comprometer sua dignidade de qualquer forma. Você caminha pelo mundo sabendo que possui um conhecimento que muito poucas mulheres têm sobre como funciona realmente a psique masculina e como ativar os arquétipos que criam desejo duradouro e obsessão saudável.
Não precisa mais adivinhar o que ele está pensando, se ele vai ligar, se está interessado em outra pessoa. Você sabe como despertar e manter o interesse masculino de forma que ele se sinta naturalmente compelido a persegui-la e conquistá-la. Nunca mais vai experienciar aquela angústia familiar de esperar mensagens que não chegam, de analisar cada palavra de uma conversa procurando sinais de interesse ou desinteresse, de se perguntar se você é atraente o suficiente, interessante o suficiente, jovem o suficiente. Em vez disso, você emana uma confiança inabalável, que vem de saber exatamente qual é seu valor como mulher. Naturalmente, atrai relacionamentos onde o homem te valoriza profundamente, te respeita genuinamente e te deseja intensamente, porque sua energia emana de um lugar de poder autêntico em vez de carência disfarçada. Homens sentem que estar com você os eleva, os inspira, os conecta com aspectos mais profundos de sua própria masculinidade que eles nem sabiam que existiam. Sua presença se torna um presente que você escolhe conscientemente com quem compartilhar, em vez de algo que você oferece desesperadamente esperando ser aceita. Homens começam a competir pela sua atenção em vez de você competir pela atenção deles. Você se torna a mulher que eles falam para seus amigos, que eles sonham em conquistar, que eles não conseguem tirar da mente. Mas a transformação vai muito além de reconquistar um homem específico ou atrair relacionamentos românticos. Se estende à sua autoestima fundamental, que se torna inabalável porque está baseada em conexão genuína consigo mesma em vez de validação externa. Sua carreira profissional se beneficia porque você emana a mesma presença magnética em ambiente de trabalho, atraindo oportunidades e sendo levada mais a sério por colegas e superiores. Suas amizades se aprofundam porque você não está mais emocionalmente drenada por dramas românticos, tendo energia genuína para oferecer e receber apoio de outras pessoas importantes em sua vida. Seu relacionamento consigo mesma se torna sua fonte primária de satisfação e bem-estar, criando uma base sólida que não pode ser abalada por turbulências externas. Você desenvolve o que Jung chamava de individuação feminine, tornando-se uma mulher completa que incorpora tanto força quanto vulnerabilidade, tanto independência quanto capacidade de intimidade profunda, tanto mistério quanto autenticidade. Essa integração de aparentes contraditórios cria uma complexidade fascinante que mantém as pessoas perpetuamente intrigadas com você. Esta transformação não é um cenário de fantasia ou wishful thinking. É exatamente o que aconteceu com Camila, Beatriz, Paula, Marina, Priscila, Lúcia, Ana Carolina e com centenas de outras mulheres que aplicaram estes mesmos princípios junguianos em suas próprias vidas. Mulheres que passaram de sofrer por homens que as ignoravam ou desvalorizavam, a ter esses mesmos homens as perseguindo com intensidade renovada e, mais importante, a nunca mais aceitar migalhas de afeto de ninguém. O que todas essas mulheres descobriram é que quando você realmente domina sua energia sexual interna e aprende a canalizá-la conscientemente, você nunca mais volta a ser refém das flutuações emocionais de homens que não reconhecem seu valor. Em vez disso, você se torna um ímã para homens que estão prontos, dispostos e capazes de amá-la na intensidade que você merece. A chave está em compreender que estes princípios não são truques psicológicos temporários, mas uma nova forma de existir no mundo como mulher consciente de seu próprio poder. Quando você faz essa transformação interior genuína, ela se reflete automaticamente em todas as suas interações externas, criando uma vida mais rica, mais satisfatória e mais alinhada com quem você realmente é em sua essência mais profunda. E lembre-se, você já possui tudo o que precisa dentro de si para implementar esta transformação.
Não precisa de equipamentos especiais, cursos caros ou mudanças drásticas de vida. Precisa apenas da coragem de se conectar com sua própria energia vital feminina e a disciplina de cultivá-la consistentemente até que se torne sua forma natural de ser no mundo. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se reconheceu sua própria história nos exemplos compartilhados, se sentiu uma ressonância verdadeira com esses princípios junguianos sobre energia sexual feminina como força transformadora, compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam estar passando por momentos similares de dor ou confusão em seus relacionamentos. O conhecimento que compartilhei hoje tem o poder de transformar não apenas relacionamentos individuais, mas a própria forma como nossa sociedade compreende o amor, o desejo e a dinâmica entre homens e mulheres. Quando mais mulheres despertam para seu poder magnético autêntico, paramos de aceitar relacionamentos que nos diminuem e começamos a co-criar conexões que nos elevam mutuamente. Seu simples ato de compartilhar pode ser o catalisador que uma amiga, irmã, colega ou conhecida precisa para descobrir que existe uma alternativa poderosa ao sofrimento romântico que nossa cultura normalizou como inevitável. Você pode ser a ponte entre uma mulher e sua transformação pessoal mais profunda. Deixe também seu like neste vídeo para que este conhecimento baseado nos estudos de Carl Jung chegue a mais mulheres através do algoritmo do YouTube. Cada curtida é um voto de confiança que ajuda esta mensagem de empoderamento feminino autêntico a alcançar outras mulheres que estão buscando respostas sobre como ativar seu magnetismo natural sem comprometer sua integridade. Vivemos numa época onde mulheres são bombardeadas com conselhos superficiais sobre relacionamentos que as incentivam a se diminuir, a jogar jogos psicológicos manipulativos ou a aceitar migalhas de afeto como se fosse amor verdadeiro. Este conteúdo representa uma abordagem completamente diferente, baseada em princípios psicológicos profundos que restauram o poder feminino autêntico. E se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde vou me aprofundar em outros arquétipos junguianos aplicados aos relacionamentos amorosos. Esta é apenas a primeira camada de um conhecimento muito mais vasto sobre como a psique humana funciona nos relacionamentos íntimos. No próximo vídeo, vou revelar um conceito ainda mais poderoso: a sombra masculina, o segredo obscuro que faz um homem ficar obcecado. Vamos explorar aspectos da psique masculina que poucos homens admitem conscientemente, mas que dirigem suas escolhas românticas de formas que eles próprios não compreendem completamente. É um conhecimento que vai dar a você uma vantagem psicológica extraordinária em qualquer relacionamento. Também estou preparando conteúdos sobre os arquétipos femininos de poder segundo Jung, como despertar sua energia sexual através de práticas corporais específicas, como usar a linguagem corporal para comunicar magnetismo inconsciente, e como identificar se um homem é psicologicamente capaz de reconhecer e valorizar uma mulher de alta qualidade energética, como você está se tornando. Este canal está se tornando uma escola completa de empoderamento feminino baseado em psicologia profunda, neurociência aplicada e sabedoria ancestral sobre energia sexual consciente. Cada vídeo constrói sobre o anterior, criando um sistema completo de transformação pessoal que vai muito além de técnicas de relacionamento superficiais. Lembre-se, você não veio a este mundo para mendigar amor ou aceitar relacionamentos que drenam sua energia vital. Veio para brilhar em sua magnificência plena e atrair conexões que celebram e amplificam quem você realmente é. Os princípios que compartilhei hoje são suas ferramentas para reclamar esse poder que sempre foi seu por direito.
A jornada de se tornar uma mulher magneticamente poderosa não é sempre fácil, porque exige que você abandone padrões familiares de comportamento que não servem mais, mesmo quando esses padrões oferecem a ilusão de controle. Mas é a jornada mais recompensadora que você pode fazer, porque te leva de volta para casa, para quem você sempre foi antes que o mundo te ensinasse a se diminuir. Agora você tem o mapa, tem o conhecimento, tem os exemplos reais de mulheres que transformaram suas vidas usando exatamente estes princípios. O que falta é apenas sua decisão de implementar essa sabedoria e sua coragem de confiar no processo, mesmo quando sua mente racional tenta te convencer de que não vai funcionar, ou é tarde demais, ou você não é especial o suficiente. Você é especial o suficiente, nunca é tarde demais, e sempre funciona quando aplicado com autenticidade, paciência e fé no seu próprio poder de transformação. Sua energia sexual consciente é sua maior força, sua presença magnética é seu maior presente ao mundo, e sua jornada de autodescoberta é sua maior aventura. Bem-vinda ao primeiro dia do resto da sua vida como uma mulher verdadeiramente empoderada.